Boa tarde, tudo bom, professor? Bom, eu vou falar sobre crime tentado. O crime tentado é um crime que ele não aconteceu com alguma coisa que atrapalhou, ou seja, uma coisa que não aconteceu por alguma vontade que não seja sua de não ter acontecido, entendeu? Ele é dividido em duas modalidades, o crime tentado perfeito e o crime tentado imperfeito. Como o nome já diz, o crime tentado perfeito é quando, vamos supor, a pessoa ela conseguiu fazer, efetuar o crime na cabeça dela, vamos supor, ela pegou, descarregou o revólver dela, deu 6 tiros na pessoa, deixou a pessoa lá agonizando, virou as costas, acreditou que tinha efetuado o crime, deixou a pessoa agonizando e foi embora. Então a equipe médica chegou, levou essa pessoa para o hospital, fez os procedimentos médicos e a pessoa não morreu, a pessoa viveu. Então a pessoa que efetuou o crime, ela acreditou que o crime tinha sido realizado. E por uma coisa que não seja da vontade dele, por uma situação que não seja de sua vontade, no caso aí os cuidados médicos, o preparo médico, aconteceu que a pessoa não morreu. E o crime imperfeito o crime tentado imperfeito é quando, na mesma situação de você pegar e resolver matar uma pessoa, você lá com a sua vítima e dá 1, 2, 3 disparos. Quando você dá o terceiro disparo, a polícia chega, você se assusta e sai do local, acabando não efetuando os restantes do disparo e não tem a certeza que se os 3 primeiros disparos pegou, se você matou sua vítima e você tem que sair fugido do local. Ou então, ele não aconteceu, no caso imperfeito, por um fator de outra pessoa atrapalhar. No caso aí, a polícia chegou e atrapalhou ele a consumir o fato, né? No fato tentado, no caso, que depois que você efetua e a pessoa morre, vira homicídio, né? Mas, no mais é isso, a questão o, o perfeito. Você acredita que fez, mas o médico veio e salvou a vida e não fez. E o imperfeito... Vou estar falando aqui sobre o intercrimes e as suas fases. O conceito é o caminho percorrido pelo crime. Ela possui duas macrofases, uma interna e a outra externa. A segunda fase é a interna, que é a cogitação. Não aplica necessariamente a premeditação, mas na simples ideia do crime, e sempre será impunível. O agente procura criar condições para a realização do crime, também chamado de conatos remotos, que seria em latim, e em regra são impuníveis. São exceções a formação de quadrilha ou banco, posse de petrecho para falsificação de moeda, e essas são as exceções do conatos remotos. A terceira fase é a fase externa, são os atos executórios. Traduz a maneira pela qual o agente atua exteriormente para realizar o núcleo do tipo, para doutrinar, moderna o Estado e pode começar a punir desta fase. Ou seja, quando chegar nessa fase, ela começa a punir. E dentro da consumação, nós temos o artigo 1º da Constituição do Código Penal, que disse que o crime, consumado quando eles se reúnem de todos os elementos de sua definição legal, consumado quando neles se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Conceito de consumação. Considera-se crime consumado a realização do tipo penal por inteiro nele encerrado um intercrimes. E por último, a consumação não se confunde com o exaurimento, de se exaurido ou esgotado plenamente os acontecimentos posteriormente ao término do intercrimes. E também não interfere na tipificação, mas tem interesse na fixação da pena. E o crime exaurido é mais severamente punido, conforme está no artigo 59 do Código Penal. Haja crimes cuja consumação se protrai no tempo até que cesse o comportamento do agente, que é o crime permanente. Então é isso, valeu!
Olá, eu vou falar um pouco da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior e crime impossível. É, Vou começar pela desistência voluntária, que se encontra lá no artigo 15 do Código Penal. É, no artigo 15 também está bem claro que a desistência em prosseguir na execução, há uma desistência de prosseguir na execução. A desistência voluntária vai se encaixar exatamente depois que foi iniciada a execução e antes da execução terminar. Se não estiver dessa forma, não será a desistência voluntária, porque a desistência voluntária ou a tentativa de abandonar, mais também conhecida, ela é um ato de desistir do ato de execução da infração. Um exemplo é João, ele dá 2 tiros em Pedro. E Pedro mesmo tendo mais, mesmo e Pedro cai no chão. Mesmo ele tendo mais munição no revólver, em vez de ele prosseguir com o ato de execução, ele não quer dar mais prosseguimento no crime. Então ele só iria responder pelo o que ele já tenha cometido, o ato já cometido. É uma desistência voluntária, que é diferente de uma desistência imposta. É uma vontade própria da pessoa de desistir, sem outra pessoa optar. Lá no artigo 5º, no artigo 15, ele mostra que o arrependimento da eficácia é um resultado de produzir o arrependimento eficaz por ele estar depois da execução, antes da consumação. O conceito é que depois de já praticado todo o ato executório suficiente à consumação do crime, o agente arrepende-se de atuar em sentido contrário, evitando a produção do resultado. Um exemplo é, vamos supor que 2 agentes estejam dentro de um barco em alto mar, e aqui temos 2 agentes, o A e o B. Nosso agente A empurra o agente B para fora do barco, no alto mar. Só que o B não sabe nadar e ele vai morrer se ele e o agente A, sabendo dessa situação, ele deu um início à execução de um crime de homicídio, porque era isso que ele queria, empurrando o B na água. Ele sabendo que o agente morreria, em vez disso, ele praticou um ato de. Ele já praticou o ato da execução. Só que na consumação, onde ele entra no arrependimento da eficácia, porque ele busca agir ao contrário, é, tirando o agente B de dentro d'água, não tendo a consumação, só a execução do crime. Falando um pouco o arrependimento posterior no artigo 16, ele diz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído as coisas até o recebimento da denúncia, da queixa por ato de voluntariedade do agente, a pena será reduzida até em 2 terços, de 1 a 2 terços. Sendo que o arrependimento posterior ele pode ocorrer em face de sugestão ou de conselho de terceiro, mesmo assim consistindo em ato de vontade do sujeito. O crime impossível ele é causado de exclusão da tipicidade, também vista como tentativa indônia, inadequada ou quase crime. As fases dos atos de execução, no artigo 17, ele fala: não se pune a tentativa quando, por ineficácia,
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto e impossível consumar-se o crime. Que ele quer dizer aqui? O meio é tudo aquilo usado pelo agente capaz de ajudar a produzir o resultado, como uma faca, veneno, revólver. A parte que ele cita, que é a absoluta ineficácia, absolutamente ineficaz, mas que no caso concreto não possuir a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos, como a pessoa querer cometer um crime envenenando a pessoa, sendo que em vez de colocar veneno, coloca sal. Ele não, vai ser ineficaz a tentativa. Relativamente à ineficácia, mais que o resultado desejado. Sendo assim, a outra parte fala do objeto. O objeto é tudo aquilo que contra o qual dirige a conduta do agente, ou seja, a pessoa ou a coisa sobre a qual se dirige a conduta do agente. Absolutamente imprópria, mas que no caso concreto era absolutamente imprópria a finalidade, matar o morto. Não tem como matar o morto. É relativamente imprópria, sendo colocada efetivamente numa situação de perigo, estando apta a sofrer com a conduta do agente que pode vir a alcançar o resultado desejado. Isso é um pouco do artigo 17 do crime impossível. Boa tarde, professor. A minha parte do nosso trabalho, eu vou falar sobre aspectos relevantes na tentativa. O que entendemos por quando o crime se diz tentado? É quando o agente não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, a vontade do agente era de consumar a infração, atingir o bem jurídico protegido na extensão pretendida. Só que ele não consegue atingir essa vontade por interrupções alheias, né? Já nos crimes culposos, não se admite a tentativa, porque a vontade inicial é dirigida ao descumprimento único e exclusivo do dever objetivo de cuidado. Professor, nós vemos também que alguns doutrinadores nacionais, eles vão dizer que a única exceção seria a denominada culpa imprópria. O que entendemos por culpa imprópria? É aquela que o agente pretende produzir um determinado resultado, incorre em erro de tipo essencial, dando causa a outro evento. Todavia, respondendo por esse título de culpa. Em termos gerais, professor, é um assunto que dá para a gente poder desmiuçar mais, mas pelo pequeno espaço de tempo que nós temos para falar sobre o tema, não tem como a gente aprofundar. Mas o que diz a doutrina? Que conclui, de fato, a contravenção penal, ela admite a forma tentada. Ou seja, a pessoa pode iniciar uma contravenção penal e não consumar essa contravenção por circunstâncias alheias à sua vontade. A lei de contravenções penais, ela optou por não punir a tentativa. Ou seja, a tentativa na contravenção penal, ela é possível sim, apenas não será punível nos termos do artigo 4º da lei de contravenções penais, que diz assim: não é punível a tentativa de contravenção. Na tentativa e no dolo eventual, nós vemos lá no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que diz assim: quando o agente quis e assume o risco de produzir o resultado. No dolo eventual, professor, o sujeito ele assume o risco de produzir o resultado. O sujeito prevê o resultado, mas ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Nesse contexto, professor, no dolo eventual, existem duas correntes de pensamentos. A primeira corrente de pensamento, ela diz o seguinte, que o dolo eventual é incompatível e não admite tentativa.
Porque o dolo é definido como a certeza de produzir o resultado mais grave. Eventual, não há vontade de produzir o resultado mais grave. O sujeito simplesmente ele aceita esse risco. Neste caso, não há vontade e não tem como se falar em tentativa. Diferente da primeira corrente, a segunda diz que já é admissível a forma tentada, porque se trata de um crime doloso. Mesmo que o sujeito ele não quer o resultado mais grave, mas ele aceita em produzir, e ao aceitar produzir o resultado, equipara-se à vontade. Ou seja, nessas duas correntes, prevalece a segunda, que é majoritária, que diz que o dolo eventual é compatível sim com a tentativa. Professor, o tempo é escasso, eu só fiz um amparo de tudo isso aqui, uma coisa meio superficial, mas é um assunto que dá para a gente poder, na aula, discutir melhor um pouco, tá? E é isso. Obrigado.